Muito boa tarde a todos. Espero que tenham feito uma ótima pausa no almoço. Se você chegou agora, seja bem-vindo ao nosso evento. Na parte da manhã, a gente discutiu sobre o futuro sustentável das embalagens e os desafios na produção desse item tão importante, né, no consumo de alimentos, mas que também é tão necessário que a gente repense, né, para um futuro melhor. Então, agora, a gente vai para o nosso terceiro painel do dia, consumo das embalagens, a postura dos restaurantes frente ao tema, as pressões legislativas e o papel do consumidor final. Vamos receber de novo a Marília, que vai apresentar a divisão do painel para a gente. Marília, seja bem-vinda. Obrigada, Ju. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo tempo, né, por se dedicarem a entender um pouco mais sobre esse assunto. Como a Juliana falou, nesse primeiro, a gente fez uma análise, a gente tem aí uma jornada de 3 meses com o iFood para entender o que são embalagens com bom desempenho sustentável, né? O que é isso? Como constituir um plano aí de curto, médio e longo prazo para dizer que vamos tomar decisões mais direcionadas na linha de embalagens mais sustentáveis, né? Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro painel, na parte da manhã, a gente olhou para a produção. Aqui nós vamos olhar para a parte do consumo e no próximo painel a gente vai falar um pouco sobre descarte. E eu gostaria de dividir com vocês, houve uma pesquisa sobre as percepções do plástico entre os usuários de app, de delivery, uma pesquisa feita pelo IPEC, e eu trouxe esse slide, que é exatamente um slide da própria pesquisa que foi divulgada, que é algo público, né? Itens que gostariam que fossem substituídos por material sustentável ou alternativo ao plástico. Essa foi a pergunta que foi feita aí várias pessoas nessa pesquisa. E a maior parte dos internautas, 94%, gostariam que fosse substituído algum item plástico do delivery, entre os maiores números entre sacola e até o menor número sobre sachês. Então, super interessante entender que todo mundo tem essa vontade, mas e aqui a gente está juntos para tentar decidir, afinal, de que forma que a gente consegue fazer isso, né? Se esse é o melhor caminho de simplesmente eliminação. Também mostrei na parte da manhã, mas para contextualizá-los, a gente, nesse período de 3 meses, onde a gente investigou diversos tipos de embalagem, tentou colocar ali alguns critérios para entender o seu ciclo de vida, baseado muito na economia circular, né, de produção, consumo e um novo uso. Na parte do consumo, que é o que a gente vai falar nesse painel, a gente avaliou aí as embalagens de plástico sendo representadas pelo PE e pelo PET reciclado. A Galvanotec foi a empresa pesquisada e ela também já falou aqui nesse painel, é uma empresa que trabalha com material reciclado, que é muito interessante para o plástico. A gente avaliou embalagens de papel, mas resina biodegradável da Suzano, plástico PLA, mandioca, né, um material feito de mandioca, que é da empresa Jafre Mandioca, que também foi apresentada na parte da manhã, e a empresa que produz embalagens de bagaço de cana. Por ser importada, tem alguns impactos diferentes, né? E as percepções, e aqui lembrando que quando a gente fala da parte de uso, né, do consumo dessas embalagens, a gente tem 2 principais consumidores que a gente vai ter representado aqui nesse nosso painel. O primeiro deles é o cliente, quem compra as embalagens, são os restaurantes, né? E o segundo deles é os clientes finais, são os consumidores que recebem essas embalagens em casa, às vezes com ou às vezes sem o poder de escolher qual é o tipo de embalagem que preferem. Então, a gente tem aí um plástico com desempenho super bom em preço, mas na percepção de valor do cliente final nem tanto. As embalagens biodegradáveis aí variando sobre percepção de preço, normalmente mais altas do que a opção de plástico, mas no geral com a melhor percepção de valor na base, né, quando a gente fala dos consumidores finais. Então é isso, os nossos próximos painelistas vão acabar falando, né, sobre essa perspectiva aí do consumidor e do restaurante. Devolvo a bola aqui para a Juliana tocar.
Obrigada, Marília. Um ótimo recap aí do que a gente falou de manhã, né, para relembrar um pouco essa questão do custo e da percepção também dos consumidores. Então, vamos lá agora receber nossos convidados maravilhosos, mais um painel só com gente chique, está muito especial essa agenda. Vamos começar então com a Fê Cortez, que esteve aqui já de manhã, né? Quem acompanhou já viu ela no primeiro painel, que é idealizadora do Menos um Lixo, comunicadora, ativista ambiental, palestrante, consultora para negócios de impacto, escritora, pensadora da nova era e idealizadora do Menos um Lixo, movimento e negócio de impacto que promove o ativismo e práticas sustentáveis. E tem aquele copinho de silicone retrátil famoso, que é original do Brasil, como símbolo. Fê, seja bem-vinda mais uma vez, obrigada por estar aqui. E já vou te fazer a primeira pergunta. Quais estruturas precisam existir para que seja possível os clientes fazerem melhores escolhas de consumo e de descarte de embalagem? Oi, Ju. Oi a todos que estão assistindo a gente. É um prazer estar aqui de volta. Bom, esse ponto é um ponto muito importante, assim, a escolha do consumidor, né? Porque hoje o consumidor ele fica só com o ônus. Então, quando você abre o aplicativo, por exemplo, para pedir um delivery na sua casa, você agora pode escolher se você não quer nenhum dos vinhos, né? E mesmo assim, quando você escolhe, não necessariamente o restaurante deixa de enviar, mas você não sabe que tipo de embalagem ele vai usar. Então, eu, por exemplo, que sou uma pessoa que esse assunto para mim é muito caro, se eu peço de um lugar e vem embalado em isopor, eu nunca mais peço. Eu tenho uma lista aqui dos restaurantes que eu não peço mais porque vem embalado em isopor. Assim como se eu chego num lugar e vou consumir alguma coisa que está embalado no material que eu acho que não faz sentido, eu não consumo. Só que isso hoje ainda não é possível. Então, assim, você partir de uma escolha de você consumir de restaurantes que têm práticas e que têm embalagens alinhadas ao seu modo de pensar, deveria ser o primeiro ponto, porque hoje a gente escolhe a comida de acordo com o tipo de alimento que a gente quer comprar, que a gente quer consumir. Então, assim, se eu quero uma comida orgânica, eu vou pedir num restaurante que eu sei que tem comida orgânica. Se eu quero uma comida vegana, se eu quero uma comida, enfim, de acordo com a opção que eu quero. Por que com a embalagem não pode ser feito isso? Então, acho que esse é um primeiro ponto da escolha na hora de comprar e da escolha de como eu quero que venha embalado isso. Então, primeiro, uma opção de corte. Se for isso, eu não compro. Então, tem que ter clareza de como aquilo vai vir. O segundo ponto é que hoje a alternativa que a gente tem é ou a compostagem. Eu peço de alguns restaurantes que já vêm com embalagem compostável. Eu composto na minha composteira doméstica, porque eu tenho uma composteira na minha casa. Mas aquilo que não é compostável, a única alternativa talvez seja a reciclagem quando é reciclável, porque quando vem o plástico filme envolvendo alguma coisa, esse plástico filme não vai ser reciclado, ponto, parágrafo. O material é difícil, não tem valor de mercado, enfim, etc. E aí eu, como consumidor, não tenho uma escolha do que fazer com aquele material. Então, hoje, a gente fica com o ônus e a gente não tem a parte de escolher, diferente de quando eu vou no supermercado, diferente de quando eu vou comprar alguma coisa que eu vejo e escolho aquilo que eu estou comprando. Então, eu acho que para todos os deliveries, não só de alimento, como o delivery de alguma coisa que você peça em casa, sei lá, um livro, uma coisa que você compre, você muitas vezes é impactado com uma embalagem que você não gostaria de receber. E no meu caso, por exemplo, eu não pedia delivery quase nunca até chegar a pandemia. Passei a pedir por uma questão sanitária, não por uma questão de que eu prefiro pedir delivery na minha casa, porque eu sei o impacto que isso tem. Então, eu acho que para começar a ter escolha, o consumidor tem que ter a escolha na compra e a escolha no descarte. Porque numa cidade como Rio de Janeiro, o panorama de materiais reciclados é diferente de uma cidade do interior do Brasil que nem aterro sanitário tem. E diferente de São Paulo, diferente do Nordeste, diferente de Manaus. Então, ainda tem isso. O consumidor hoje não tem clareza de que tipo de material vai ser reciclado no lugar onde ele está, no lugar onde ele poderia descartar aquilo. E também a escolha de você poder levar esse material e garantir a reciclagem em algum ponto de coleta. Então, são algumas escolhas. Você só ter disponíveis materiais compostáveis ou biodegradáveis, ou você saber que aquele material vai ser reciclado na cidade que você está, no bairro que você está. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para todos esses componentes para que, de fato, o consumidor tenha escolha, porque hoje o consumidor não tem escolha.
Maravilha, Fê. E quando ele tem escolha, né, que são alguns casos que você citou, a educação é muito importante, né, ter acesso à informação para poder fazer essas melhores escolhas. Então, na sua visão, quais são os desafios para essa educação ambiental, pensando nos consumidores? Primeiro é um desafio de educação, ponto, né? A gente está num país que o desafio de educação ele está para além da educação ambiental. A gente tem um desafio, a gente tem um analfabetismo funcional gigantesco no país, a gente tem um desafio de comunicação enorme, e eu acho que tem um ponto que para mim é chave quando a gente fala de educação, que é as marcas hoje, até então, a maioria delas, elas usaram as suas plataformas, as suas embalagens, as suas sacolas, os seus canais nas redes sociais hoje, né? Ou antigamente o que era o anúncio na televisão, no jornal, para comunicar, compre, 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 você precisa comprar o meu produto. Só que são bilhões de dólares de marketing investidos na promoção do consumismo. Ao mesmo tempo, elas terceirizaram para o consumidor e entubaram no consumidor o que fazer com o pós-consumo, porque não houve um acompanhamento da estrutura de gestão de resíduo das cidades, principalmente dos países em desenvolvimento no mundo, e da quantidade de materiais que a indústria coloca para a gente como embalagem, como produto mesmo, como obsolescência programada, etc. Então, eu acho que tem um desafio de educação que é fazer com que as pessoas entendam o que aquilo que elas estão comprando impacta no meio ambiente, na vida delas. E, para isso, as marcas deveriam colocar como é que é o nome disso, gente? A verba de marketing e tudo que elas, todos os meios aonde elas chegam no consumidor a serviço disso. Porque senão você está educando ele apenas para comprar. Você não está educando ele para o pós-consumo. Aí reclama que a pessoa não separa em casa. Mas quem falou para ela separar? Mas cadê a coleta seletiva para a pessoa separar? Mas aonde isso foi incentivado? Se você não incentiva com mecanismo financeiro ou de bonificação, você tem que incentivar minimamente com a educação, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Então, eu acho que existe um gap entre o que chega né, assim, de informação para as pessoas, para a maior parte das pessoas, e o link que elas devem fazer entre a forma como elas consomem, a forma como elas descartam, a forma como elas vivem e o impacto na própria vida delas. Então, eu acho que a gente vai precisar solucionar isso, provavelmente, através de legislação, porque as empresas, se não fizeram isso até hoje, com os desafios que têm e com esse momento de emergência planetária, vai ter que ser obrigado a fazer em algum momento, que nem o remédio tem que trazer ali, claro, num anúncio, quais são os efeitos colaterais, os produtos também têm que trazer, porque os efeitos colaterais são sistêmicos e para o planeta inteiro, né? Sem dúvida, Fê. E você falou um pouco sobre impacto na vida dos consumidores. Conta pra gente como que, na sua visão, essa transição para embalagens com melhor desempenho ambiental impactam no dia a dia desses consumidores e se você acredita que eles estão dispostos a pagar mais por essas opções. Bom, o impacto, na verdade, ele já acontece hoje de forma negativa, principalmente. Então, a gente não está falando de um impacto que ainda vai acontecer, mas a gente está falando muitas vezes de um impacto que não é tão claro para o consumidor. Quando você polui com sacola plástica, por exemplo, você gera maiores enchentes, mais enchentes nos lugares. Tanto que Bangladesh, que é um dos países mais pobres do mundo, foi o primeiro a banir sacola plástica, porque eles tinham tanta enchente, porque não tinham coleta de resíduo, e aí as sacolas eram jogadas no meio da rua de qualquer jeito, e as enchentes matavam tantas pessoas que eles foram o primeiro país a falar, olha, isso aqui não faz sentido, porque o custo sistêmico de uma sacolinha não faz nenhum sentido no mundo. Então, hoje a gente já tem um impacto, só que ele é negativo. A gente tem um impacto de perda de biodiversidade, a gente tem um impacto de contaminação de solo, a gente tem um impacto de contaminação de lençol freático, de contaminação do ar, porque o microplástico já está no ar, a gente já respira, de toxinas que são liberadas quando você coloca a comida quentinha ali que você vai receber em casa, na embalagenzinha de plásticozinho, porque ali solta BPA e vários outros compostos que tem no plástico.
Então, assim, a gente não fala disso porque a gente ainda considera isso externalidades. Então, por isso que quando você pergunta, o consumidor está disposto a pagar, ele já paga hoje. Só que hoje ele paga de forma sistêmica, com muitas vezes a perda da saúde, a perda da biodiversidade, a enchente, o alagamento, etc, etc, etc. Então, aí, quando você pensa, financeiramente ali na ponta, o cliente está disposto a pagar? Alguns estão. Tanto que tem um restaurante aqui no Rio de Janeiro que chama Olivia, que ele só entrega com embalagem de inox retornável. A primeira vez que você pede, você paga aquela embalagem e todas as vezes que eles vierem entregar na sua casa, você devolve e você fica com crédito. E eles higienizam aquela embalagem, é pote de vidro e embalagem de inox, que é tipo uma quentinha. Então, depende. Isso vale para todos os restaurantes e para todos os lugares do Brasil? Hoje ainda não, mas quando a gente implementar, igual o Fabrício estava falando no painel anterior, a taxa de gestão de resíduo, que é uma taxa usada em vários lugares do mundo que resolveram a questão da gestão de resíduo, que é igual a você paga a taxa da luz, você paga a taxa do esgoto, você tem que pagar a taxa da coleta de resíduo. O fato das pessoas pagarem a taxa fez com que elas mudassem hábitos. E hoje no Brasil a gente já paga essa taxa em alguns lugares, só que embutida no IPTU de forma esquizofrênica, você não sabe o que você está pagando e você também não pode cobrar por um serviço que você está pagando. Então, como fechar essa conta? O consumidor está disposto a pagar? Alguns sim, outros não. Mas quando que a gente vai começar a falar do que a gente já está pagando sistemicamente? Acho que é por aí a conversa também, sabe? Nossa, maravilha! Essa perspectiva realmente de como a gente já está pagando é realmente super importante, né? Porque às vezes parece algo muito de futuro, né? De longo prazo. É um impacto que meu neto vai ter. Não, é agora, né? Você já está sentindo isso. Muito bom, Fê. E dado o cenário atual legislativo de produção e descarte, você enxerga uma opção pronta de embalagem sustentável de curto prazo? Você comentou um pouco sobre embalagem retornável, né? Tem alguma outra opção que você enxerga? Olha, eu vejo, Ju, que hoje, pronto, a gente tem as embalagens compostáveis, realmente compostáveis, que não são as biodegradáveis em situação de temperatura e pressão XYZW, aterro sanitário que não tem no Brasil. Então, a gente pode sim fazer uma transição usando essas embalagens neste momento e as embalagens de papel. Algumas já têm a resina biodegradável e isso está evoluindo, né? Então, eu acho que a gente já tem isso pronto para transição. Mas como eu falei no primeiro painel, a minha visão sobre embalagem é que a gente tem que tratar esse assunto como um assunto complexo. Por quê? Porque são muitas variáveis envolvidas e a gente não tem bala de prata. Se a gente muda o mundo inteiro de um dia para o outro para o mesmo tipo de embalagem, como que vai ser o sourcing dessa matéria-prima, como que vai ser o descarte dessa embalagem, como é que vai ser, né, o impacto ambiental disso. A gente tem que fazer evoluindo um pouquinho nisso. O fato é, tem algumas que a gente não pode mais usar sob hipótese nenhuma e que já tem substitutos. Por exemplo, o isopor. A gente está falando de qual é a mais sustentável, mas a gente também tem que tirar a menos sustentável hoje. E para o isopor já existem várias opções. Tanto que redes grandes de fast food não usam mais caixinha de isopor para sanduíche. Há muito tempo. Isopor tem uma taxa de reciclagem próxima de zero, é um dos piores resíduos, voa, você não faz a gestão. Para você conseguir transportar e ter toneladas para reciclar, é um custo ambiental de emissão de carbono altíssimo. Esse material não faz mais sentido existir. Então, a gente tem as embalagens sustentáveis a curto prazo, que são as compostáveis, na minha visão, e as de papel, que são biodegradáveis e compostáveis, ou seja, se por acaso acabarem num lixão, que é o que a gente tem hoje em 50% dos municípios no Brasil, ela vai se dissolver, ela não vai virar um outro problema, como as biodegradáveis, que só se biodegradam em XYZ, temperatura e pressão. E a gente tem as que a gente precisa banir anteontem, porque elas não fazem mais sentido existir. Então, eu acho que a gente tem esses dois caminhos. Reduzir o que não faz mais sentido existir e migrar aquilo que hoje a gente já tem como alternativa mais imediata e mais sustentável. Lembrando que hoje, no mundo, nada é 100% sustentável, porque o sistema não foi desenhado de forma circular, ele ainda é desenhado de forma linear, ele ainda é intensivo em energia, ele ainda é intensivo em agrotóxico.
ele ainda é intensivo em derivados do petróleo. É como se a gente tivesse criado toda uma maneira de viver, uma sociedade para escoar petróleo. E é isso que a gente fez. Então, a gente vai ter que repensar isso. Então, não tem 100% sustentável, mas tem hoje várias opções mais sustentáveis e aquelas que não fazem mais sentido existir. Ótimo ponto, Fê. E pensando no longo prazo, você acredita que o caminho vai ser mais sobre ter as embalagens compostáveis ou as embalagens retornáveis? O que você acha que vai funcionar melhor? Eu acho que a gente vai ter que ter um híbrido. Quando a gente pensa em delivery, eu acho que a gente deveria ter um sistema único de embalagens nas cidades, que você tivesse várias formas de embalagem, assim como foi o desenho das garrafas de vidro, que vão ser reutilizadas, e você devolvesse essas embalagens e pegasse créditos em vários lugares espalhados na cidade, ou num sistema de coleta de logística reversa, você tivesse uma hiperhigienização disso, que já é possível, hoje a gente já tem tecnologia, e você colocasse de volta essas embalagens no mercado. Então, eu acho que quando a gente pensa em transporte, em delivery, isso é uma saída. Quando você pensa em alimentos em supermercado, vai ter que ser um híbrido também, entre granel, entre alguns tipos de embalagem. Em bebidas é outra coisa. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente eu não vejo um caminho único, mas eu vejo o sistema de logística começar a ser repensado quando a gente pensa que a gente está investindo muita matéria-prima e muita energia e muita água e muitos insumos para criar containers para as coisas que não são produtos fim. Então, quando a gente entra na lógica de uma economia circular, não faz mais sentido existir uma coisa que não seja um produto fim, que seja descartável, que seja pensado para um uso único. Então, a gente vai repensar toda essa lógica, a gente vai ter uma outra lente que vai mudar tudo radicalmente, porque a gente vai juntar a complexidade do desafio. Show, Fê. Sempre aprendo muito com você. Tenho certeza que o pessoal também está super inspirado e gostando bastante. Vamos chamar então agora o Tiago Carvalho. Obrigada, Fê. O Tiago, ele é empreendedor no ramo de alimentação, desde 2006, co-idealizador e cofundador das empresas Aflora, Centro de Autocura Urbano e Purana, com o propósito de oferecer saúde e consciência para as pessoas na cidade. Tiago, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite. Já vou começar te fazendo a primeira pergunta também, que é: quais os desafios encontrados para conseguir utilizar embalagens com um melhor desempenho ambiental? Tiago, a gente está com um probleminha no seu áudio? Acho que está no mudo. Já tirei do mundo. Maravilha, clássico. Um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou o Tiago. O projeto do Purana nasceu também de um sonho nosso de empreender alinhado com também a natureza, com a sustentabilidade. A gente também acredita na sustentabilidade de forma integral, assim como várias empresas aqui falaram antes de mim. Nosso projeto de sustentabilidade também não só é baseado nas embalagens, baseado do ponto de vista da natureza em si, mas sim também das pessoas, da solidariedade. Então, no momento que a gente iniciou o projeto com o iFood, no início da pandemia, a gente se deparou com vários desafios. E começando pela informação, né? Então, a gente buscou fornecedores, a gente começou a ir no mercado, entender o que tinha de opção como fornecedor. E o primeiro ponto foi a clareza, o entendimento de saber o que realmente, de fato, seria a melhor opção sustentável, né? A gente começou a aprender, entender que os biodegradáveis, né, não eram bem assim como a gente imaginava, né? Porque, né, sem se aprofundar, a gente tem uma visão de que eles resolvem o problema, mas não 100%. Assim como já falaram anteriormente. O plástico a gente já sabia que estava fora de cogitação, isopor, e a gente começou a pesquisar. E nesse início já de cara a gente conhecia já a solução de mandioca, do Já Fui Mandioca, que participa aqui com a gente também, e se tornou nosso principal parceiro. Então acho que ali a gente aprendeu muito também nesse desenvolvimento dessa parceria com eles, e a gente optou por ter eles como a base de tudo que seria nossos pratos principais, né, do restaurante.
Só que ali também a gente se deparou com limitações de formatos, de modelos, porque a gente está falando também de um restaurante que tem muitos itens. Então, também aconteceu já uma adequação do nosso cardápio, que era o cardápio físico do nosso restaurante, para o cardápio do delivery. E naquele momento a gente já começou também a fazer exclusões de opções que também já criariam uma complexibilidade de embalagens que a gente não estava encontrando da forma que a gente gostaria. Mesmo assim, a gente acabou optando, além dessa embalagem compostável de Jafu Mandioca, a gente acabou optando por embalagens também complementares para outros itens de bagaço de cana, que a gente sabe que também não é o ideal que a gente imagina, porque muitas dessas embalagens vêm de fora do país, então a gente sabe que existe um impacto. E a outra parte interessante também, que foi a de vidro, né? A gente fez essa opção por as embalagens de vidro para sucos, doces, sopas, tudo aquilo que também não cabe por conta de estar num formato mais líquido, para entregar esse no vidro. E aí desenvolver a partir disso esse modelo, mas sempre com o desafio de entender como seria o impacto, porque a gente sentiu que a falta de informação era o primeiro ponto assim que mais desafiou nessa escolha inicial de qual seria o material. Maravilha, super em linha com o que a Fê falou, né? Desse mix de embalagens, de materiais diferentes para atender às necessidades. E super legal que vocês, quando a gente coloca a questão maior no centro, né? Vocês até adaptaram o cardápio pensando nas embalagens que vocês tinham. Então, super legal. Gostei muito de conhecer o trabalho de vocês. E uma pergunta, quando vocês implementaram, né, essas embalagens, como que os clientes enxergaram essas escolhas melhores, né? Você comentou sobre o desafio da educação, mas você acredita que eles estão dispostos a pagar um pouco mais, como a Fê estava falando também? Eu continuo ainda achando que é um trabalho de educação também, assim como a Fê falou, da gente realmente implementar uma cultura. Aconteceu muito de consumidores mandar mensagem para a gente falando: nossa, mas eu recebi aqui uma embalagem de isopor e era uma embalagem de mandioca, então visualmente parecida, então as pessoas ainda não conheciam muito. Depois a gente percebeu que precisava comunicar mais e a gente começou a fazer essa comunicação recorrente, até o descarte, até informar melhor como eles deveriam como deveria ser o comportamento deles recebendo essas embalagens em casa pós-consumo. Mas isso sempre foi um desafio também para a gente, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da educação, mas por se tratar ainda de um projeto que o Purana nasceu dentro de um contexto, de um centro de autocura, onde existem vários movimentos, uma rede, uma comunidade, já ter uma relação com o consumidor aqui presencialmente, né? Porque o Purana já como um restaurante, dentro de um espaço que já trabalha a sustentabilidade, a gente já saiu, acho que na frente, já tinha uma vantagem dos consumidores saberem dessa nossa escolha, do nosso posicionamento, e eles também já frequentarem por conta desse alinhamento de propósito. Então, quando eles receberam, eles valorizaram, com certeza. Eu acho que muita gente, né, através das redes sociais, chegou lá e postou e falou: nossa, que legal, além da comida que a gente acredita, da minha opção de alimentação, eu também vejo aqui que eles optaram por isso, por essa embalagem que eu composto. A gente começou a fazer campanhas na opção do vidro, para as pessoas ressignificarem o vidro. Então, aquela garrafinha de suco virar um vasinho de planta, ou aquele pote de sopa virar um pote de tempero dentro da casa dele. Então, a gente começou também a trabalhar nas nossas redes sociais, a inspirarem as pessoas como ressignificar aquela embalagem do vidro, que a gente entende que, se não fosse para reciclagem, que a gente sabe que é um material que tem valor na reciclagem, ela pelo menos seria ressignificada na casa deles. E nasceu também um projeto de retorno, embalagens retornáveis também, no caso do vidro, onde a gente começou a incentivar esses clientes a guardarem e participarem do programa de fidelidade, onde eles ganhavam pontos e trocam por outros produtos no restaurante. E aí a gente vivenciou muito legal, assim, vários consumidores chegando aqui com sacolas,
com 50, 80 potes, que eles tiveram cuidado de guardar na casa deles, reservar um lugar e trazer de volta. Então, e a gente sentiu que muito além de vir por conta de uma fidelidade, de ganhar alguma coisa, eles estavam ali realmente engajados no projeto e entregaram assim com uma sensação assim de missão cumprida. Então, acho que a gente teve um privilégio de estar junto com um consumidor que entende muito essa causa e que fez total diferença para ela dar certo. Maravilha, você vê quando realmente as pessoas entendem, né, o papel delas no todo, esse engajamento ele é muito natural e muito bacana, né, muito positivo. Que legal que as pessoas se engajaram. E essa questão dos pontos, né, ela sempre é um atrativo, mas nesse caso que você comentou, foi coadjuvante, né? Elas estavam engajadas ali pela causa mesmo. Então, muito, muito bacana essa experiência. E, na sua opinião, aqui a gente está com vários restaurantes, né, assistindo o evento, consumidores e tudo mais. O que falta para tornar essa adaptação dos restaurantes um processo mais comum e replicável? Como eu comentei no início, eu acho que ainda faltam opções de modelos, tem uma dificuldade da tampa, que não fecha muito bem, por ser um material orgânico. Então, acho que ainda assim é um mercado que tem muita oportunidade de desenvolvimento, de opções, de formatos, modelos, para atender a necessidade de cada culinária, de cada particularidade dos restaurantes. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, com certeza, é o financeiro, porque isso sempre foi um investimento para a gente colocou numa linha de custo nosso, de que a gente saberia que além de acreditar, isso e a gente ia ter que abrir mão de uma margem, né, do negócio, e que, de uma certa forma, limita outras pessoas, outros restaurantes que talvez não possam abrir mão disso. Mesmo a gente, quando abre mão, é desafiador. Em muitos momentos a gente se questionou, nossa, mas olha aqui, quanto isso está representando. Então, você pega um negócio que no modelo de delivery já tem seus percentuais aqui e ali, o percentual de embalagem representa bastante. Então, a gente está falando de um custo que chega a ser 3 vezes mais do que essas opções padrões aí de plástico, ou até, ou nem falar de plástico, mas até outras que a gente, que dizem que são menos impactantes, né, no meio ambiente. Então, acho que o ponto de vista da sustentabilidade financeira é fundamental para a decisão, para todos os restaurantes pegarem e escolherem, porque não tem porquê. Se a gente conseguir ter algum tipo de isenção, apoio, né, ou até, né, que foi falado aqui já também, super concordo, de tributos, reduções, incentivos, eu acho que isso com certeza favoreceria e não tem porquê os restaurantes não entrar nessa causa. Sem dúvida. Tiago, super obrigada, queria agradecer a sua participação. Vamos chamar nosso próximo convidado, que também é um super especialista nessa área para conversar com a gente. É o Marco Amati, diretor adjunto da Abrazel, também diretor da Mapa Negócios de Alimentação Fora do Lar, coordenador da ESBRE e membro profissional do Food Service Consultant Society International. Ele é químico, administrador de restaurantes, professor e consultor de food service com mais de 350 clientes atendidos e 41 anos na área. Gente, não é brincadeira, né? Então, Marco, seja muito bem-vindo. Um prazer ter você aqui com a gente. Já vou te fazer a primeira pergunta. Na sua visão, quais as principais dificuldades, né, dos restaurantes em se adaptarem a esse uso de embalagens com melhor desempenho ambiental em relação a preço, disponibilidade, proteção do alimento? Olá, bom, primeiro boa tarde a todos, eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês, espero que todos estejam me escutando bem. Eu diria para você que a questão não é exatamente se adaptarem, é o acesso. Agora, tive a felicidade de escutar as belas palavras da Fê e do Tiago, que são muito importantes. Eu diria que, na questão preço, ainda é um limitador muito grande para que a maioria dos restaurantes possa acessar. Se todos, e aqui falando a palavra da Fê, se todos hoje partissem para uma solução mais sustentável,
não existem empresas suficientes para fornecimento desses produtos. Mas eu acho que quando a gente fala sobre as barreiras, além do preço, a qualidade em relação à temperatura, proteção, manutenção das características organolépticas do alimento, que é uma preocupação daqueles que têm que entregar, também tem as suas limitações dentro disso. Então, existe um universo sendo criado de embalagens mais sustentáveis. E eu gosto muito dessa ideia da mandioca, eu tive aí o privilégio de conhecer, realmente é um trabalho maravilhoso que precisa ser, tais trabalhos têm que ser incrementados. A gente fala muito sobre economia circular, né? E eu tenho que ter, assim, eu não queria sair muito da pergunta, mas o acesso a esses produtos tem a ver muito com o que o Thiago acabou de falar. Primeiro depende do propósito de cada negócio. Lembrando que a Brasel é uma associação que reúne negócios de tudo quanto é tipo, que tem muitos propósitos que nem sempre são alinhados com sustentabilidade, isso é fato, mas cada vez mais os negócios têm que se alinhar com isso. Então, esta necessidade de alinhamento faz com que muitos restaurantes que não se colocavam, redes inclusive, não se colocavam tão bem em relação a isso. Eu acho importante a gente também não entrar num processo de greenwashing, nessa visão dos produtos que são colocados à disposição do consumidor. Eu acho importante o consumidor estar muito educado, acho que também faço coro com o que tanto a Fê quanto o Thiago falaram. A gente hoje, na Brasel, tem várias ações, que eu vou falar no próximo momento, que eu acho que eu não quero misturar as coisas, mas basicamente a gente acredita que para se adaptar, a questão do preço ainda é muito importante, e as questões da qualidade que passam por todos os itens do que é entregue em termos de produto para o cliente final, são hoje barreiras para acesso a esses produtos. A adaptação, ela não considero a palavra tão boa, eu digo que o acesso é pequeno. Todas as vezes, todo mundo que teve, eu vou dar o exemplo da Esquadra, do Luizinho aqui em São Paulo, uma fábrica que tem um propósito interessante em termos de embalagens, e não tem máquina para produzir. Então, assim, parou de abrir novos clientes. Então, isso tem acontecido com frequência. Empresas que estão de Curitiba vendendo para... Lembrando que eu estou em São Paulo, é importante eu me localizar. Então, São Paulo, obviamente, a gente está começando a trazer pessoas que fazem embalagens mais sustentáveis que estão em Curitiba, no estado de Goiás. Então, a gente tem hoje uma deficiência da indústria. E isso a gente também deve falar um pouquinho mais para frente, tá, Ju? Eu acho que Ju e Marília, todos que estão aqui nos assistindo, eu acho que a questão maior é essa. É o acesso em relação a preço e a garantia da qualidade do produto final. Ainda está longe de ter o acesso a isso. A adaptação, se a gente tiver esse produto, obviamente, os restaurantes vão se adaptar, etc. Perfeito. E você comentou um pouco sobre o papel da Brasel, né? Conta pra gente quais são as ações que a Brasel promove para ajudar os restaurantes na transição por escolhas de embalagens mais sustentáveis. Bom, primeiro, eu acho que é importante dizer que a gente tem várias parcerias que vêm sendo desenvolvidas com embalagens. Lembrando que eu preciso primeiro colocar a situação. A Brasel está nos 27 estados e, obviamente, são realidades diferentes em cada um desses estados. Portanto, falar que a Brasel toma A ou B, na sua origem, a Brasel, que ontem fez 35 anos de existência, né, tem um papel importante no seu manifesto de sustentabilidade das cidades. No nosso manifesto, é claro que nós queremos a convivência entre as pessoas, cidades mais ocupadas, menos distância entre o trabalho e a residência, e consideramos isso muito importante para que você possa ter negócios locais. Muitas iniciativas que a gente tem feito para as embalagens serem, na verdade, retornáveis, com projetos de vidro, de inox. Muitos estados têm feito isso, aqui em São Paulo, em especial, existe. Algumas iniciativas mais globais, como a iniciativa junto com a Diageo, de reciclagem dos vidros dos bares principalmente, que provocavam. Então, a Diageo vende e depois tem o papel de depois pegar essas garrafas de volta. Um projeto que foi desenvolvido junto com a Brasel, isso em várias partes do país, não só em São Paulo, se não me engano, Belo Horizonte e Rio de Janeiro também tem esse projeto. Ou seja, já é uma preocupação anterior à questão da pandemia. A pandemia, é necessário dizer, que esse foi um dos mercados mais castigados pela pandemia, porque as pessoas deixaram de sair.
e passou-se a ter muita gente que nunca tinha feito delivery, passou a fazer delivery muito baseado em custo. Então, eu vejo realmente muitas pessoas utilizando embalagens de isopor, embalagens inadequadas para o conceito sustentável, mas que foi mais no momento de sobrevivência. Acho que é um momento de reflexão, e vejo a maioria dos bares e restaurantes do Brasil tendo esta visão, tendo essa retomada. Não é possível a gente gerar esse tipo de resíduo, esse tipo de custo, porque no final das contas a gente tem que chegar muito como custo à sociedade. A gente tem que, de fato, e a Brasel tem tomado essas ações em cada uma das unidades, dentro da possibilidade de cada estado. Você não pode pedir que o Acre, por exemplo, tenha a mesma agilidade do que o estado de São Paulo, ou mesmo Rio de Janeiro, Minas, Belo Horizonte, Porto Alegre. Porto Alegre tem inúmeras ações voltadas para a sustentabilidade. Então, diria que em todos os âmbitos, tanto na questão do consumo do alimento, da redução de desperdício, foi feito um grande esforço para que todo mundo tivesse menos desperdício, porque o desperdício, na verdade, está entre os itens a serem combatidos para a Brasel e, ao mesmo tempo, incentivado que a gente tenha maior produtividade, preservando o máximo possível, porque, no final das contas, a questão das embalagens é um dos grandes itens do desperdício de energia, de custo, etc., que existem na nossa sociedade. Eu não quero aqui comparar com A ou com B, mas a gente tem que olhar para a nossa sociedade, o que nós podemos fazer de melhor. E o foco da Brasel é esse, tá? Eu acho que é muito importante a gente pensar numa cadeia, que nós fazemos parte de uma cadeia, e essa cadeia não pode ser enxergada como o restaurante aviltado por legislações que muitas vezes afetam apenas o restaurante, né? Então, você colocar isso na conta do consumidor final, seja o restaurante, seja o cliente do delivery, acho que a gente precisa repensar outras questões importantes como sociedade. Maravilha, super importante realmente, né? A gente está num país continental, cada estado tem uma realidade, né? Então foi super boa a sua colocação sobre essas diferenças, né, entre os estados. E falando um pouco sobre essa sua última resposta, né, que você falou, a gente deveria repensar como sociedade outras questões. Na sua visão, o que seria necessário acontecer de maneira colaborativa entre esses diversos atores, né, que estão aqui nesse evento maravilhoso, para que os restaurantes possam ter acesso a melhores opções de embalagens com custos viáveis? Sem partidarizar nada, espero que eu não faça nenhuma resposta, sem nenhuma resposta partidarizada, existe uma questão política e institucional, por que não uma questão de Estado. Eu preciso tocar no assunto, porque a Fê falou de uma forma bastante clara, mas que eu queria me aprofundar. Quando você pega o craqueamento do petróleo, principalmente o petróleo brasileiro, você tem uma quantidade de resíduos que deve ser aproveitada. Essa quantidade de resíduo vira o que nós chamamos popularmente plástico, mas são polímeros à base de petróleo. Plástico é outra coisa. Então, a gente tem até um problema como a gente classifica as coisas. Tem plásticos à base de qualquer outra coisa, então plástico é uma característica do material. E o polímero, plástico à base de petróleo, que são todos, que vai do isopor até os saquinhos, ele tem uma função que é de tratar o resíduo da indústria química. E é feito hoje a tributação disso em função de quanto custou esse resíduo de forma linear. Nós falamos de economia circular, mas não estamos falando de tributação circular, porque o custo final dessas, né, o custo, eu adorei a palavra assim, o custo sistêmico que a Fê falou, ele tem um valor, ele tem um dinheiro, ele tem uma cifra que tem que ser avaliada e tem que ser colocada nessas indústrias. O Brasil é um dos poucos lugares onde a maioria das vigilâncias sanitárias proíbem a madeira, mesmo que seja de teca ou de madeira renovável, para que as pessoas possam, por exemplo, fazer tábuas de corte, utensílios. Por quê? Porque é importante proteger a indústria, né, a indústria petroquímica. Então, a gente precisa tomar cuidado, e aqui eu não estou partidarizando, não é A ou B ou C, quando a gente toma uma atitude local de suprimir algum tipo de material, demonizando o empresariado, seja ele como for, você não está praticando você está apenas acobertando algo que é muito mais profundo, que é sistêmico.
Então, eu acho que a ação colaborativa é pensar que qualquer legislação tem que ser pensada a partir da origem do problema e não da consequência, da causa e não do efeito. Porque quando a gente está na ponta tomando esse tipo de ação, muitas vezes essas ações estão desconectadas com o real motivo daquilo acontecer. E você apenas espalha, você manda o que está acontecendo no local A para o local B. Daí que eu acho que essa transação tem que ser expandida nacionalmente. Você deixa de ter problemas na cidade A e transfere para a cidade B. Quando, na verdade, a questão inicial é como a gente resolve a nossa vida baseada no petróleo. Está aí a questão. Né? E no nosso caso, que nosso petróleo produz baixa questões de combustíveis tipo gasolina, da origem do nosso petróleo tem muito resíduo. E o plástico é muito barato no Brasil por causa disso, porque é tratado como resíduo, e não como o custo total que traz à sociedade esse craqueamento, esse resíduo do craqueamento, que são as bases para bolinhas que vão fazer isopor, fibras para fazer... Opa, perdemos seu áudio. Voltou. É só isso, viu, Lupe? Eu acho que eu apoiei um pouco o meu tempo. Imagina, tá super no tempo, incrível a sua resposta, super completa, porque realmente é um tema complexo, né? A gente precisa ir a fundo nas questões para compreender a grandeza dessas questões que a gente está discutindo aqui hoje, né? E, gente, 41 anos na área, não é pouca coisa, né? A gente está aqui com um especialista na nossa frente, então muito, muito incrível poder aprender tanto com você. E falando em legislação, vamos ver agora um slide que a gente preparou para vocês, que tem 3 legislações, né? Tem a legislação 15.374 de 2011, que proibiu a distribuição gratuita e a venda de sacolas plásticas, né, para consumidores. Já vocês vão entender super sobre esse assunto, tá? Eu vou só dar uma visão geral. Tem também a Lei Municipal 17.123 de 2019, que é de autoria do vereador Chechel Trípoli, que está aqui, já vai falar com a gente. Essa lei, ela proibiu o fornecimento dos famosos canudinhos plásticos em estabelecimentos comerciais, como hotéis, restaurantes, bares, padarias, enfim. E a liberação de canudo de papel reciclável, de material comestível ou biodegradável, desde que embalados individualmente em envelopes hermeticamente fechados, feitos do mesmo material. Senão a gente cria outro problema, né? O canudinho de papel envolto no plástico. E a terceira lei municipal, 17.261 de 2020, também de autoria do vereador Chechel, que proibia os estabelecimentos comerciais da cidade de São Paulo de fornecer para os clientes copos, pratos, talheres, agitadores de bebida, aquelas pazinhas, né? Aquela vareta, né, para balão de plástico descartável. Então, tudo isso deve, né, ser substituído por similares de materiais biodegradáveis, compostáveis ou recicláveis, né, para que permitam que essa reciclagem aconteça. Então, agora que eu dei esse panorama geral, vamos chamar ele, o Chechel Trípoli, que é vereador de São Paulo pelo PSDB. Ele é vereador pelo 2º mandato consecutivo, empresário e militante das causas ambientais desde os anos 80. No Parlamento paulistano, ele propôs e aprovou leis no combate ao plástico de uso único, além de lutar pela proteção animal. Chechel, seja muito bem-vindo, uma honra ter você aqui com a gente. E já vou te fazer a primeira pergunta. Na sua visão, como a gente pode fazer para ter um ambiente legislativo que incentive o uso de melhores embalagens e, por consequência, estimule, né, esse uso de embalagem, desestimule, o uso das embalagens plásticas? Oi, Ju, eu queria cumprimentar todos aqui em nome da Ju, da Marília e do André e agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui falando no meio de tanta gente fera, né? Cumprimentar também todos que estão assistindo a gente aí, que eu sei que tem bastante gente ganhando um tempo conversando sobre esse assunto, né? A gente tem o costume antigo de falar, perde um pouquinho do seu tempo e vai ver que aquilo que é legal.
E não é, a gente está ganhando um tempo, porque isso é muito bom. Eu sempre digo o seguinte, o Poder Legislativo, eu estou, como você falou, no início do meu segundo mandato, e cada dia eu aprendo muito ali. Então, quando você fala o que o Poder Legislativo, como que o Poder Legislativo pode atuar para que ele transforme, ajude na transformação, porque, como todos já disseram aqui, não é uma única solução, a gente tem que ter visão para várias soluções, é um assunto complexo, é difícil, até pela nossa cultura, a gente chegou a ter esse momento, e essa tragédia do plástico de uso único que tem no planeta é porque a gente ficou muitos anos, muitas décadas, sem tocar no assunto, sem perceber o problema que ele estava causando. Foi em alguns momentos pontuais da tartaruga, dali, daqui, que as pessoas começaram a se sensibilizar e começaram a pensar diferente. Mas eu costumo dizer o seguinte, qual é o segredo para você, um legislativo, poder trabalhar em função da sustentabilidade? Você tem que... Quando a gente fala em educação ambiental, a gente pensa em criança, né? A maioria das pessoas pensam na educação das crianças. Não, a gente tem que... Eu estou aprendendo... com 58 anos, eu estou aprendendo a cada dia muita coisa que eu não sabia. Né? Eu não tinha noção do mal que tal produto fazia para a natureza. A gente vai aprendendo. E o político é um cidadão da mesma forma. Eu tive que conversar com o prefeito, explicar, convencer vereadores, secretários, pessoas ligadas ao tema, diretorias de departamentos da prefeitura, porque você acaba... E é muito louco isso, porque quando você vai conversar com as pessoas que não têm noção alguma do problema do lixo, do plástico de uso único, principalmente, né, do resíduo em geral, quando você explica e quando você chega num momento que a pessoa vê que aquele problema, aquilo está criando problema para ela e ela nunca percebeu isso, ela nunca parou para perceber que está afetando a vida dela dentro da casa dela. Então, vamos falar da taxa do lixo, né? Agora, com essa lei que foi aprovada do governo federal, nós vamos separar a taxa do lixo do IPTU, que é perfeito. E lá em São Paulo, eu já comecei a tentar um convencimento. Eu estou falando lá em São Paulo, que eu estou fora de São Paulo. Se tiver ruído, inclusive, peço desculpas. Mas em São Paulo, o que a gente precisa fazer é separar a taxa do lixo, que é óbvio, para a pessoa saber o que ela está pagando, e a gente tentar fazer com que a pessoa pague o que ela descarta. Porque, senão, o cidadão que coloca lá meia dúzia de sacos de lixo para fora da casa dele, ele vai pagar igual a pessoa que mora numa kitnet e tem um saquinho de lixo ali por semana. Então, tem ações legislativas que a gente tem, a princípio, trabalhar com explicação, educação e convencimento. Muitas vezes as pessoas me procuram para outros assuntos e me perguntam alguma coisa, eu falo, não sei. Eu falo, mas como você não sabe? Você não é vereador? Eu sou, mas eu não sei. Eu não sei de tudo. As pessoas acham, às vezes, que o cara tem que entender de todos os assuntos que envolvem a prefeitura. Seria maravilhoso a gente ter profundidade em todos os assuntos. Então, eu acho que a educação ambiental e o Poder Legislativo podem, sim, contribuir. E aí, o que eu sempre também digo é que as pessoas cobrem, e não só cobrem de uma forma impactante, mas peçam para conversar com a pessoa que você votou, manda uma mensagem. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a mim, a todos os outros vereadores, a todos os deputados, a todos os senadores, né? Então, posso ir até aí, conversar com você, vamos pensar numa lei aqui para a nossa cidade. Você viu lá em São Paulo o que aconteceu? Eu estou, assim, muito feliz de, muitas vezes, orientar vereadores de cidades pequenas querendo saber como é que eu consegui aprovar. Eu falei, a primeira coisa, senta com o seu prefeito. Senta com o seu prefeito, explica para ele a situação, né? E depois convence cada vereador, explica, e aí assim vai. Eu acho que o Poder Legislativo tem muita força para que a gente possa trabalhar nisso. E as leis, infelizmente, acabam impactando, né? Ou, principalmente as pessoas que estão na ponta, né? O comerciante ou até o cidadão. Só que se a gente não propõe as leis, elas trabalham, eu tenho elas como uma questão educativa. Eu dou sempre exemplo da primeira lei, que é dos canudos. Quando eu fiz essa lei, eu tive amigos que, você tá louco,
vereador, mexer com canudinho. O que você está... Pô, não tem tanta coisa importante, tem a saúde, tem não sei o quê, papapá, mas... E depois que você explica e consegue colocar o que está acontecendo, as pessoas param e olham assim de uma forma totalmente diferente. E o canudo, nenhuma das minhas leis, vale dizer aqui, ela foi ainda regulamentada por causa da pandemia, né? Não tinha sentido a gente conseguir, de um dia para o outro, virar uma chave no meio dessa loucura toda. A gente ia prejudicar muito mais quem já está prejudicado. Então, a gente agora vai começar a pensar na regulamentação. E eu estou dizendo isso porque quando a gente fez a primeira lei ou a segunda lei, já começou a todo mundo a mudar. Uns, como muitas empresas grandes, aí, que a Fê Cortes colocou no começo, colocar o dinheiro do marketing na sustentabilidade, mas tem muita empresa e muito comerciante que quer dar um jeitinho de enganar as pessoas. Então, colocaram lá um canudo oxo-biodegradável. É o maior veneno que tem para a natureza, é isso, é um canudo de plástico com uma resina que, em determinado tempo, em determinada situação de temperatura, faz com que esse plástico vire microplástico, que é muito pior que a gente está bebendo aí na água que a gente pega do filtro, né? Na verdade, da torneira. Então, as leis, elas foram educativas e mexeu um pouco em São Paulo, mexeu um pouco com toda a população, no sentido de prestar atenção. Pô, por que esse cara... A princípio existe a rejeição. Por que esse cara está fazendo isso? Que ele não tem o que fazer e tal. Depois começa a entender, a perceber, e aí é a pirâmide, né? De você estar falando com todo mundo, esses eventos, as coisas que estão acontecendo, olhando outros países. O Chile aqui do lado está dando exemplo para a gente. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa ter uma educação ambiental no sentido da palavra com o seu vizinho, com a pessoa que mora com você, com a pessoa que você tem relação, né? É um trabalhinho diário, mas a gente chega lá. Nossa, muito bacana. Eu costumo dizer que em era de influenciadores digitais, a gente esquece o nosso poder de influência, né? Na nossa micro-rede. Então, com os nossos vizinhos, como você comentou, a nossa família, né? O quanto a nossa atitude pode inspirar e influenciar de forma positiva também as pessoas que estão ao nosso redor, né? Não são só as pessoas famosas das redes sociais que podem influenciar os outros, né? Gostei muito disso que você comentou. E eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz já para alguns convidados aqui, porque eu queria saber a sua visão, né? Como você acha que os atores presentes aqui nesse evento podem ajudar nesse movimento de baixar os custos das embalagens sustentáveis? Olha, eu olho as embalagens sustentáveis uma necessidade. Agora, elas não são a solução. Como já até foi falado por alguém aqui. Muitas vezes a gente tem a impressão que se tudo for sustentável, vai para baixo da terra, a terra consome, some, fica tudo bem. E não é isso, não é assim. Então, são várias soluções e eu acho que esse movimento das pessoas que estão aqui com a gente hoje e de todo esse movimento que a gente vem fazendo, cada um na sua cidade, no seu bairro, no seu local de trabalho, enfim, é estimulante, porque você começa a ver as mudanças. E para que a gente possa ajudar essas empresas a poderem ter um volume de entrega para o comércio a nível de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade maior que muitos países do mundo, né? A gente precisa usar o legislativo e o executivo, né? Eu tenho muita vontade e tenho falado muito, apesar da mudança do prefeito de São Paulo, em função de tudo que vocês já sabem, a gente eu tive uma conversa essa semana pela primeira vez no mandato, a sós com o prefeito, coloquei todos os meus projetos, coloquei o encaminhamento que eu tinha com o Bruno Covas e ele me deu garantia que ele vai continuar nesse caminho, nessas ações sustentáveis. Isso me deixou muito feliz e contente, porque a gente ficou meio sem chão nesse período aí, né? Então, eu acho que o que a gente pode tentar fazer é contribuir. Por exemplo, tem países que fazem uma anistia de impostos, por exemplo, 100% para novas empresas durante os 5 primeiros anos, para que elas possam chegar num nível de equilíbrio e começar escalonadamente a pagar impostos. É uma saída difícil, porque quando você mexe no bolso do executivo, da Secretaria de Finanças, que tem
só 70 bilhões de contas anuais para pagar, né? Então é difícil, mas eu acho que esse é um caminho. E o outro é o caminho pontual. Na Câmara, logo quando eu cheguei no primeiro ano, eu fiz um pedido para o presidente da Câmara à época para que ele não usasse mais copos plásticos. Ele falou, porque tinha em todos os corredores, todos os lugares, copos plásticos. E aí ele tomou um susto, ele falou, pô, e aí, o que a gente faz? Não, cada um traz a sua canequinha, eu faço a campanha aqui dentro, a gente faz. Eu e a Soninha, que ajudou muito, na verdade, a gente fez juntos isso, pararam de usar mais de 2.500 copos diários na Câmara Municipal. Hoje você vai nos gabinetes, todos têm a sua canequinha, vão no bebedouro, pegam sua água. Não mudou. Eu acho que o princípio é assustador, né? Quando você fala para uma pessoa que ela tem que mudar o jeito que ela penteia o cabelo, eu não posso falar isso, né? Mas tudo bem. Mas quando você fala para a pessoa que ela tem que mudar o cabelo, é uma mudança de hábito que é difícil às vezes, né? Pô, você sempre usou a camisa com a gola para um lado, agora eu vou usar para o outro. É uma bobagem, mas a gente precisa fazer esse estímulo com todos, principalmente nas escolas públicas, que é onde eu quero chegar nesse mandato. É isso que eu quero fazer nesse mandato, é em função de que as crianças levam para casa a educação, qualquer que seja, né? As experiências que a criança tem na escola, ela sempre leva para casa. E isso é um condutor para o adulto maravilhoso. Muito bacana, muito legal saber que os seus projetos, né, vão ter continuidade aí com esse seu papo com o novo prefeito. O estado de São Paulo, de uma maneira geral, né, ele está muito avançado na agenda ambiental, claro, ainda muito a percorrer, mas é realmente motivo de orgulho. Daqui a pouco até o Penido vai estar aqui com a gente também para bater um papo. Pessoal, queria lembrar que vocês podem mandar perguntas para esses super especialistas que estão aqui no QR Code, tá bom? E, Chechel, esse ponto que você falou, né, sobre as crianças é realmente inspirador e realmente muito transformador, né? Eu, por exemplo, cresci no interior, tive aula de horta, aquilo para mim era o cúmulo, porque na época eu tinha vindo da cidade, né, digamos assim, cheguei no interior para ter aula de horta e, assim, eu vi na pele, né, o impacto disso na minha própria formação, como isso fez diferença. Então, fantástico que os seus próximos passos são em direção às escolas. Vou te fazer mais uma pergunta aqui. A gente falou um pouco sobre legislação, sobre o que tirar, né, e tudo mais, mas como você acha que o ambiente legislativo pode fomentar a inovação, principalmente em relação a embalagens? Ô, Ju, o ambiente legislativo é muito louco, porque a maioria das minhas leis, elas vieram até mim. Eu não tirei da minha cabeça. A gente precisa conversar com todo mundo, chamar todo mundo para falar. A Câmara Municipal de São Paulo e todas as câmaras e todas as assembleias do país, elas são abertas, as pessoas têm que chegar e propor. Já me propuseram ideias que não é viável, não são viáveis, muitas vezes, mas o Água da Casa, por exemplo, foram duas advogadas que têm o Me Conta Direito, que é um Instagram onde elas falam sobre leis sem juridiquês, para que as pessoas possam entender, é muito legal. Aliás, eu falo sempre nelas. E elas me trouxeram essa demanda da Água da Casa, que é os bares e restaurantes serem obrigados a servirem água filtrada gratuita e mostrarem que tem essa opção. Não é que eles vão deixar de vender, mas que temos essa opção, como alguns restaurantes em São Paulo já fazem isso há muitos anos. Você chega na mesa, eles colocam a água. Então, essa foi uma lei que elas me trouxeram, a gente conseguiu mais de 6.000 assinaturas, eu fiz aprovar em primeira, aprovamos em segunda e o prefeito sancionou. Então, são leis que vêm de fora. Então, acho que o legislativo está muito distante das pessoas. As próprias pessoas acham que é muito difícil acessar um vereador. Pode ser que tenha um vereador ou outro que seja difícil de acessar por motivos pontuais, que eu não concordo, não importa qual seja ele, eu não concordo. Eu acho que o dia que eu decidi entrar ali, tentar uma vaga ali, eu estou prestando um serviço para a população, não posso deixar de escutar ninguém. Eu posso achar uma bobagem o que a pessoa me fale, mas eu tenho que escutar. E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa ir para dentro do legislativo, a população, os comerciantes, as entidades, as empresas, como eu tenho feito com iFood, com outras empresas, conversando para ver soluções, o que é possível, o que não é, o que a gente vai fazer.
Isso é importantíssimo. Essa conversa, levar isso para dentro, é muito mais efetivo do que a gente, um vereador, ficar criando leis, até porque a maioria dos vereadores não conhecem esse assunto, né? Nós temos na Câmara hoje, acho que no máximo 5, 6 pessoas que se preocupam com esse assunto. A proteção animal é a mesma coisa. Então, é muito difícil isso, né? A gente viu na última eleição em São Paulo que nós conseguimos eleger 5 ou 6 vereadores da proteção animal. As pessoas antes da eleição falavam assim, pô, mas você não está preocupado? Estou nada, eu quero que quem puder venha. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente fomentando esse assunto na questão da sustentabilidade, é muito bom, é importantíssimo. Então, eu acho que é aí que a gente tem que mudar um pouco até a nossa visão de política. Muitas vezes eu falo isso para amigos, a gente está muito atrás do teclado e não ganha um tempo indo até o local. A minha primeira ação na Câmara Municipal foi chamar 40 pessoas que eu conhecia pessoalmente, empresários, advogados, médicos, jornalistas, artistas, de várias áreas, para saber o que um vereador faz. Posso te falar que 99% não sabia como é que funciona. E é muito louco, tudo gente formada, gente com opinião, gente que tem conhecimento, né, teve bons estudos, mas não sabe o que se passa ali. É importante vir para dentro também, todo mundo cair para dentro, para a gente junto transformar o que a gente quer fazer, ter a nova geração aí não tendo esse impacto todo que a gente tem. Perfeito. Gostei muito do que você falou, que as leis chegam até você, não é você que cria do nada, né? E eu acho que é importante a gente destacar o papel incrível que as redes sociais têm, né? A gente tem vários consumidores também nos assistindo aqui. Eu lembro muito da situação do Canudo, né? As tartarugas, que viralizou, né, nas redes sociais, e o quanto isso faz com que as pessoas se unam para fazer um certo tipo de pressão, né, para exigir que as coisas mudem. Então, realmente é super bacana quando a gente vê também a mobilização das próprias pessoas, né, dos consumidores, não ficar esperando também coisas caírem do céu. Chegaram algumas perguntas aqui para vocês, vamos começar com a Fê. Fê, o André te perguntou o seguinte... Fê, interessante a sua proposta de embalagens retornáveis em detrimento da embalagem biodegradável. Sabe-se que as retornáveis demandam lavagem, logística e etc. Você já mediu a diferença de impacto ACV se comparado aos biodegradáveis? Ótima pergunta. Vamos lá. Primeiro, eu queria falar sobre a ACV, que talvez nem todo mundo saiba, né? A ACV é uma análise, chama análise do ciclo de vida, que é uma metodologia que foi muito incentivada, inclusive, pela ONU, para você medir de forma no pré-consumo, matéria-prima, durante a produção e no pós-consumo, qual é o impacto em algumas categorias da produção, uso e descarte de um certo produto, né? Então, você mede pegada hídrica, você mede pegada de carbono, você mede uma série de coisas. O primeiro problema do ACV é que ele não mede externalidades. E nada na economia mede externalidades, a não ser o carbono. Então, assim, na minha última conversa até com a head aqui da ONU Meio Ambiente no Brasil, porque eu sou defensora do Mares Limpos, eu questionei isso para ela. Essa metodologia está obsoleta. Porque se você não analisa na análise do ciclo de vida a quantidade de animais que são mortos por um certo material, e isso não é analisado no ACV, a quantidade de componentes químicos que vão para a nossa saúde, né, que entram no nosso sistema, isso não é analisado no ACV. Poluição da água, poluição do solo, não é analisado no ACV, já não faz mais sentido. Porque a gente está falando de suportar a teia da vida ou continuar fazendo o chamado business as usual, que é um modelo de morte, que é o que a gente tem hoje, morte das pessoas e dos sistemas, né? Então, o ACV por si só, ele, claro, você pode fazer comparações interessantes para entender alguns pilares que você quiser analisar especificamente, mas ele por si só não é determinante. Inclusive, a indústria do plástico adora usar ACV e falar sobre pegada de carbono do petróleo e pegada hídrica. O que a gente fez quando a gente lançou esse copo aqui do Menos um Lixo,
algumas universidades rolou justamente esse questionamento, né? Quando começou a se falar de banir copos descartáveis. E algumas universidades fizeram um estudo que para você produzir um copo descartável, e muita gente não sabe, mas muitos processos com plástico, não todos os plásticos, mas alguns plásticos, levam água. Então, para você produzir um copo descartável, a universidade chegou à conclusão que você gastava mais ou menos 500 ml de água. Para você lavar um copo reutilizável na sua casa, um copo de vidro, qualquer copo, você gastava 100 ml de água. Então, quando a gente pensa nisso, já fica de cara, já morrem alguns tabus de que lavar é pior do que produzir. E aí você vai ter que analisar cada material, porque cada material tem uma pegada hídrica, cada material tem uma pegada de carbono. Mas, para mim, tem uma conta que é maior, que é o seguinte: não faz sentido, na minha cabeça, que nenhuma análise de ciclo de vida que não contempla externalidades, e a gente está lidando com o problema das externalidades, seja base de tomada de decisão para alguma coisa hoje. Ou a gente contempla tudo, ou a gente não usa aquilo como determinante. Aquilo é uma parte, né, da questão, que é a mesma coisa do PIB. Um país entra em guerra, o PIB aumenta. Significa que melhorou a qualidade de vida de alguém? Não, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão doentes, as pessoas estão sem água potável, mas aí tem que vender água em garrafinha, tem que vender arma, tem que vender... Aí aumenta o PIB. Então, a gente ainda tem usado alguns indicadores que não respondem aos desafios que a gente tem hoje para tomada de decisão. E é muito bom falar do ACV, porque o ACV é muito falado. Agora, o ACV faz sentido quando você, por exemplo, compara embalagens e você entende naquela base de comparação algumas coisas. Então, você entende a pegada hídrica, você entende a pegada de carbono, você entende o pós-consumo, você entende como aquilo volta para a cadeia. Quando a gente pensa em embalagem retornável e na lavagem dessas embalagens, a gente pode diminuir as distâncias, porque, assim, muitas das biodegradáveis hoje e várias do plástico vêm da China. Não tem pegada de carbono que suporte isso. E várias vezes, porque é descartável. Vem 1, vem 2, vem 3, cada vez que você usa está vindo de lá. Então, quando a gente aprofunda um pouco o entendimento, trabalhar nos retornáveis, e tem projetos no mundo inteiro, até com marcas grandes, como a Häagen-Dazs, com sorvete, e acho que o Burger King, com um copo, trabalhando nos retornáveis, porque você consegue fazer isso localmente. Você não precisa fazer isso globalmente, né? Então, a gente vai ver a tributação de carbono mudar, a gente vai ver o preço dos combustíveis mudar, a gente vai ver a matriz energética mudar. E tudo isso junto vai tornar obsoletos os modelos que a gente tem hoje. E aí, chama atenção ainda para o fato de, na análise do ciclo de vida, a gente não colocar toda a questão da extração do petróleo com as outras externalidades que ela traz. A gente não está computando isso, né? Então, são muitas mais variáveis que a gente precisa analisar, não só a análise do ciclo de vida, porque ela é uma metodologia por si só restrita, limitada. Ela não atende ao desafio que a gente tem hoje. Mas ótima pergunta, espero ter solucionado um pouquinho. Maravilha, Fê. Nossa, eu já escutei tanto isso que você comentou de mas você vai usar o copo, né? Você vai lavar o copo, vai gastar água, o copo descartável ele vai para reciclagem. Realmente, e assim, confesso que eu mesma ficava sem argumento, né? Por falta de conhecimento disso que você comentou sobre o consumo de água para produzir esses copinhos, né? Então, realmente a gente está aprendendo muito e a gente se depara com esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, né? Que muitas vezes você fica até meio sem resposta na hora, mas que depois, quando você vai entender, não é bem daquela maneira, né? Chegou uma pergunta aqui para o Tiago. Tiago, a Maria quer saber o seguinte: Tiago, os custos das embalagens foram repassados para os clientes? Eles podem escolher quais embalagens eles querem receber? Vamos lá, obrigado, Maria, pela pergunta. Na verdade, a gente não tem escolha, a escolha foi feita pela empresa, essas opções de embalagem, e aí a única forma que a gente manda é essa que a gente já definiu, tá? Mas os preços, como qualquer negócio, eles têm uma composição de custo. Na dinâmica do delivery, eu acho que a gente já tem uma questão diferente por se tratar de um negócio que é taxado, né, pelo próprio aplicativo, que naturalmente tem uma representação das vendas. Acho que é um desafio para toda empresa
formar esse custo, mas a gente absorveu praticamente todo o custo da embalagem, do custo adicional, na verdade, da embalagem que a gente optou mais sustentável, ao invés da comparação da tradicional. Mas isso a gente acredita que é uma questão também de transparência e de um relacionamento com o consumidor, porque recentemente a gente sofreu muito na pandemia por conta da falta dos vidros, que é parte das embalagens que a gente usa. Então, essa indústria dos vidros acabou faltando com a gente, priorizou o mercado de bebidas, supermercados, então a gente não tinha esses vidros, teve uma alta muito grande nos distribuidores, e aí a gente, também a própria inflação, o aumento dos insumos, das mercadorias, e a gente, né, dentro dessa dinâmica que a gente acredita de transparência, a gente fez um post nas nossas redes sociais contando que a gente estava passando por um desafio de aumento de custos e que para manter tudo aquilo que a gente acreditava, nosso projeto de sustentabilidade, que inclusive envolve a cada entrega no delivery, a gente entrega uma marmita solidária para uma pessoa que não tem o que comer, envolve a doação de 30 cestas básicas de famílias que estão com a gente já há 1 ano e meio, desde a abertura do delivery. Além dos investimentos nas embalagens sustentáveis, a gente colocou essa transparência aberta como um post nas nossas redes sociais, falando que a gente estava, sim, fazendo um aumento para repassar esses custos. Foi algo bem desafiador para a gente ter essa exposição, mas que repercutiu bem positivo, onde os consumidores podem comparar, né, com as outras opções de mercado que a gente tem ali. Você entra no iFood, você pode ver, e aí vai da consciência de cada um analisar a oferta. Então, a gente trabalha com preferencialmente ingredientes orgânicos, isso tem um valor, quem sabe sabe também comparar com a referência certa. A gente também faz todos esses investimentos e procura ter o preço mais justo. Então, dentro da nossa composição de preço, essa é baseado nisso que foi feita a nossa decisão. Perfeito. E esse ponto da transparência, ele é super importante, né, para a construção de comunidades e de vínculos efetivos com o consumidor, né? Então, muito bacana que vocês fizeram, né, esse post nas redes sociais e que o impacto foi positivo, né? Até as pessoas compreenderam aquilo e continuaram com vocês. Muito legal. Marco, chegou uma pergunta aqui que o Fernando quer saber o seguinte: você acredita que as empresas que não adotarem as embalagens ecológicas irão ficar para trás futuramente? Já fiquei sabendo de empresas que não adotaram por medo dos clientes não gostarem dessas embalagens e acabam não comprando o produto em si. Fernando, muito obrigado pela oportunidade de responder essa pergunta. É claro que com a educação de todos, tanto do empresário, quanto do cliente, quanto do Estado, quanto, enfim, de todos os poderes de cada ser humano, nós vamos ficar mais, a palavra exigente aqui talvez seja mal colocada, mais seletivos com o que nós consumimos. Então, com certeza, com o crescimento, veja, a própria forma de alimentação das pessoas passou por os hábitos alimentares passaram por um questionamento muito grande durante a pandemia. Eu não estou falando que teve alguma vantagem em pandemia, por favor. Mas se a gente pôde passar por uma reflexão sobre os hábitos de consumo, foi nesse momento. Então, com o aprofundamento do conhecimento dos hábitos de consumo, veja, plant-based, a maioria das pessoas que comem alimentos plant-based hoje tem uma categoria chamada flexitário, que é as pessoas comendo menos carne ou produtos de origem animal, por X vezes por semana. Então, existe uma tendência das pessoas questionarem, sim, a validade de você receber uma embalagem que não vai se degradar ou que vai demorar milhares. Eu ainda acredito, e aí eu tenho que colocar, eu costumo dar uma palestra sobre delivery e eu coloco um caminhão de entrega de leite que existia na Zona Leste, um caminhão que eu conheci, onde as pessoas colocavam um vidrinho de leite, um vidrinho vazio, para receber o leite cheio, levavam e aquilo era trocado o tempo todo. Ou seja, já era uma economia voltada para o não desperdício daquele vidro de leite que ia ser enchido. Então, nós temos que
eu não queria que a gente voltasse, não temos que inventar um pouco a roda, temos apenas que nos conscientizar do impacto que são colocados. Então, as empresas que não se adequarem às novas, isso não é só em relação às embalagens, em relação à alimentação, em relação à relação com o consumidor, enfim, com tudo aquilo que vem acontecendo. Eu acredito que a gente vive um processo de educação, capacitação das pessoas, existe também alguns reveses que nós vamos passar, porque não existe uma linha evolutiva, mas uma quantidade maior de pessoas vai questionar para onde vai essa embalagem e, portanto, vai na possibilidade de ter uma embalagem com o mesmo produto e com impacto, vamos chamar, menor na natureza, na sociedade, vai optar por essa opção. E aquelas empresas que simplesmente ignorarem os desejos do consumidor, muitas empresas, sim, ignoram os desejos do consumidor, a ignorância existe em todas as partes, a gente não pode ignorar o custo que tem um restaurante fazer algo que não tinha, né? Que não fazia, e outras questões mais. Eu acho que a gente precisa ter mais diálogo com todos os atores que fazem parte do que é o consumo de alimentos e bebidas, que tão importante para que a gente se manter. Tá? Basicamente, eu acredito que, infelizmente, as empresas têm que fazer força para se adaptar. Maravilha, Marco. E acho que tem também uma questão de posicionamento de marca, né, dos restaurantes, porque vai ter cliente que não vai gostar do canudo de papel, por exemplo, vai falar que fica mole, que não sei o quê, mas é uma questão de compromisso também, né? Então, acho super... Eu queria só assim, eu entendi, eu acho que vai chegar um momento que ninguém mais vai falar alimento orgânico. Porque como já acontece na Dinamarca, porque o alimento porque você vai banir uma série de defensivos agrícolas, etc. Nós vamos ter que, eu não sei quanto, não sei se é daqui 10 anos, se nós vamos chegar lá. Então, a posição de marca é muito importante, mas no final das contas, eu tenho muito medo que eu pego muitas empresas, aqui num caso assim, que fazem isso como marketing, tem um tipo de linguagem chamada greenwashing, que é utilizado internacionalmente, que as pessoas simplesmente posicionam a marca em função e não tem transparência. Daí que eu vou pegar também o discurso da Fê. A tendência é que os negócios locais sejam mais valorizados, para que você possa ter aquele caminhão de leite passava só na Zona Leste, lá no bairro do Belém e do Brás. Ele não ia entregar lá na Santo Amaro. Era localmente que aquele caminhão entregava. E isso eu acho que é um conceito muito simples, mas que a gente não pode perder de vista. Esse momento que não tem nada de diferente que quando se pensa no impacto que a gente tem na vida do planeta. Nós vamos ter sempre impacto. Também a gente não pode ter a fantasia de que nós vamos ter 8 bilhões de seres humanos e não ter impacto nenhum na natureza, né? Mas como é que a gente vai mitigar isso e fazer com que a gente consiga viver melhor com isso aí? Eu acho que é o desafio e passa pela indústria do petróleo, que eu, de novo, gostei muito do que ela falou, porque eu me identifico com essa questão. Eu, quando fiz química, não vou falar quando, porque isso machuca quando você fala a idade, né? Embora eu tenha a mesma idade do vereador, mas, enfim, quando você olha para isso, você vê que, cara, assim, todas as escolas são feitas para você trabalhar, todo mundo que faz química, a base é você trabalhar com petroquímica. É uma loucura isso. Então, eu mesmo fui fazer alimento, né? Desculpe, Marília, perdão, eu não queria me ensinar, mas é necessário a gente mudar a cultura do petróleo. E isso aí é muita coisa pela frente. Muito obrigado, tá? Desculpe, extrapolei meu tempo. Imagina, Marco, imagina. Super rica a sua fala, esse complemento que você fez. Chechel, chegou aqui no chat para a gente uma pergunta para você. Vamos ver se você consegue responder para a gente de uma forma breve para a gente fazer um intervalo. O Wagner quer saber o seguinte: como está o cenário legislativo no Brasil em que todas as esferas, né, em relação à cobrança do custo ambiental de produtos e serviços? Em Brasília, estão discutindo essa agenda, frente da economia verde. Qual a sua visão em relação a isso? Bom, primeiro agradecer ao Wagner e dizer ao Marcos que é maravilhoso envelhecer, cara, é lindo. É lindo, é muito bom, a gente só fica melhor. Eu acho o seguinte, a questão do governo federal, tudo parte lá de cima, né? Por exemplo, as leis que eu fiz aqui em São Paulo, não estou em São Paulo, é o costume, mas as leis que eu fiz aqui, elas tiveram que fazer algumas curvas para poder atingir.
porque eu não posso proibir a venda, por exemplo, eu não posso proibir o fornecimento de sacolinhas plásticas em supermercado. Agora, eu posso proibir o fornecimento de canudos e plásticos de uso único. Então, a gente sempre tem que fazer alguma manobra que, para o governo federal, é muito mais prático e muito mais fácil de atingir o país de uma forma geral, né? O que a gente sabe que é muito mais difícil aprovar uma lei, qualquer ela que seja, em Brasília, com 530 deputados, não sei quantos senadores, e o Congresso, e ministros, é muito mais difícil você conseguir aprovar uma lei do que numa cidade como São Paulo. Agora, o que a gente precisa é de um governo, não estou falando desse governo, tá? Também não quero politizar, não, mas eu não vi, nos últimos governos, um governo que tenha coragem de tocar nesse assunto fortemente, né? Como a Alemanha faz, como a França faz, como os países europeus e mais desenvolvidos que a gente estão fazendo. Tem que ter coragem, né? O político muitas vezes acha que não vou tomar essa atitude, que vão me bater, eu não vou me eleger na próxima eleição. Se a gente não tiver esse pensamento, a gente está fundando o país, a gente tem que ter coragem para fazer essas coisas e encarar o oposto, né? A gente tem que escutar o outro, a gente tem que ter essa relação para que a gente possa fazer com que o governo federal tenha atitudes fortíssimas e pontuais para que a gente possa mudar alguma coisa o mais rápido possível, que é urgentíssimo. Maravilha, Chechel, super inspirador, obrigada. Queria agradecer aos nossos super convidados desse painel, foi maravilhoso ter vocês aqui, estou super inspirada, aprendi um monte. Vamos agora fazer um intervalo rápido de 5 minutinhos e a gente está de volta às 3 da tarde.